Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, apresentar a caatinga. Na realidade eu estou aqui inserida no sertão do Rio Grande do Norte, então eu vou falar um pouquinho sobre as características da caatinga, do solo, do clima aqui, da adaptação. A primeira característica da caatinga que a gente consegue observar é a adaptação pela escassez de água. Aqui o clima acaba sendo semiárido, né? Acaba sendo esse calor na maior parte do tempo. De fato, as secas aqui podem durar muito tempo. Nessa região aqui onde eu já estou, teve um período que passou 7 anos sem ter chuva. E foi recentemente, foi alguns anos atrás, 2018 aproximadamente, para 18, 19 para trás, já estava 7 anos sem chover. Esse ano de 2022, 23, 24 acabou sendo um ano que teve até uma certa fartura, muitos açudes sangraram, mas de fato acaba sendo um clima muito seco. Então a principal característica da caatinga, não só aqui do Rio Grande do Norte, mas do Pernambuco, do Piauí, do Maranhão, da Bahia, de todos esses estados, de fato é a escassez de água e a adaptação tanto da vegetação, né, quanto da fauna, porque aqui é muito rico em fauna, especialmente em fauna. Se você tiver a oportunidade de vir para o sertão do Nordeste e ter nesse clima mais inserido mesmo, estou dizendo próximo à região de mata, essa zona mais rural, vocês vão ver a quantidade de animais que vivem aqui, que se adaptam aqui, mesmo faltando recurso, né? Existem animais aqui que vão ficar muito tempo sem beber água, simplesmente tirar a água dos alimentos, do que eles se alimentam de fato. Então, uma característica também muito interessante, filma para lá um pouquinho para o pessoal ver, é tudo branco, né? Se vocês observarem, quando está no período de seca, a vegetação fica branca. Daí o nome Caatinga também, né? Caatinga é um nome em Tupi-Guarani que significa mata branca, porque a mata, quando ela está no período mais seco, ela vai perder as folhas, né? Justamente para não perder a água. Porque, para quem não sabe, existe uma célula nas folhas da vegetação que se chama estômatos. E é por essa célula que as plantas vão perder água, vão fazer a evapotranspiração. Então, quando uma planta tem folha, ela vai transpirar, ela vai perder água. Então, por uma adaptação da vegetação, ela vai perder essas folhas, né? Então, por isso que fica tudo branco, porque só tem galho, acabou a vegetação. Uma ou outra árvore ou vegetação consegue se adaptar e manter as folhas, como é o caso da algaroba, que são 2 algarobas. São árvores que não são nativas aqui da caatinga brasileira, tá? Caatinga brasileira, no caso, porque também só tem caatinga aqui, né? Até um termo errado você falar caatinga brasileira, porque em todo o planeta Terra só existe esse bioma aqui no Brasil, né? Ele abrange cerca de 10% do nosso território nacional, é um dos biomas mais degradados, né? É um dos biomas menos protegidos, e por isso essa questão branca, porque vai perdendo as folhas, né? E literalmente para não perder tanta água. E aí quando chove, por exemplo, vocês estão vendo aqui tudo seco, tudo branco. Especialmente para lá, filma para o pessoal dar uma olhada lá, ó, como é que tá branco para depois da algaroba, aqui atrás de mim. Tudo que vocês verem verde no vídeo, a maioria da vegetação que está verde é a algaroba, porque é a única que se mantém verde praticamente no período de seca. A gente está no período de seca, e a única coisa que se mantém seca aqui de fato é a algaroba, que de resto perde todas as folhas. Aqui, ó. E aí quando a chuva volta, pessoal, quando a chuva vem, por incrível que pareça, volta a ficar tudo verde. Tudo fica verdinho, fica a coisa mais linda. Realmente a folhagem cresce de uma maneira muito rápida. Mas aí volta a seca de novo e perde folha de novo, né? Então aí essa característica da vegetação, assim, de se adaptar. Dá o zoom aqui pro pessoal ver, traz aqui de perto, ó. Aqui, ó. Ó, começando a ficar bem seco, porque aqui recentemente choveu bem, ficou bem verdinho aqui algum tempo atrás. Como eu falei, os açudes todos sangraram, mas agora não está tudo seco novamente. Olha essa outra adaptação aqui dos cactos, né? Porque aqui é uma região de cactos. Muito comum na Caatinga vocês verem cactos, né? Então, eu não vou chegar muito perto aqui não, porque tá com bastante mato aqui. Vou chegar ao máximo que der. Ó, olha ali essa cerca de cactos. Estão vendo? Essa cerquinha ali, pessoal, se vocês observarem nos cactos, eles têm muitos espinhos. Por quê? Porque o espinho, acredita-se, né, os cientistas acreditam, que o espinho ele era uma folha, só que ela se modificou, né? Essa folha foi modificada em espinhos,
ele consegue abrigar muita água no caule, então foi uma adaptação tanto para se defender, né, de ser consumida, a vegetação obviamente ser muito consumida, apesar de ser, né, obviamente, porque tem muita água ali. Hoje em dia muitas pessoas utilizam para gado, dependendo do cacto e tudo mais, para a criação dos bois aqui no sertão. Mas as folhas, elas acabaram sendo modificadas nos espinhos. Então, o espinho é uma folha modificada. Alguns cientistas acreditam que é uma folha modificada. E aqui no Nordeste, o que vocês vão ver com muita frequência é cacto. Vai ter facheiro, vai ter mandacaru, vai ter palmaquipá, vai ter muito tipo de cacto que as pessoas também plantam para utilizar na criação dos animais, e também porque cresce, né? É uma vegetação típica daqui, então acaba crescendo às vezes pela própria natureza mesmo delimitar isso. Uma outra questão que eu queria falar para vocês aqui são os animais, né? Como citei anteriormente, aqui na Caatinga tem muitos animais. Ainda agora eu tentei filmar para vocês, mas não deu tempo, porque elas foram muito rápidas. Foram 2 siriemas, estavam aqui muito perto. E sempre que você estiver numa zona rural, aqui do sertão nordestino, você vai ver algum bicho. Se você se dedicar, você vai ver algum animal selvagem, levando uma vida selvagem. Vão ter muitas iguanas, muito mocozinho, siriema, cancão, cobra, tem muita cobra. Ontem mesmo nós vimos uma iguana linda atravessando a estrada, e no dia anterior nós vimos uma caranguejeira enorme também atravessando a estrada. Caatinga dá muita caranguejeira, né? Tem bastante aranha por aqui também, mas de dia é mais difícil encontrá-las, elas ficam mais ativas de noite. E ela, de fato, é uma região muito rica em animais. E a gente olha assim, vê tudo tão seco. A pessoa que não tem vivência, que não conhece, vai falar: meu Deus, não tem bicho nenhum ali, não tem nada ali, né? É um lugar seco, mas não é seco. Pelo contrário, é seco, né? Obviamente de uma questão de umidade de água, mas é produtivo. Tem os animais que vivem aqui, que se adaptam à falta de recurso, à falta de água, às vezes à falta de alimento também, né? Mas essa aqui que de fato é a Caatinga. O solo também, ó, deixa eu mostrar para vocês uma característica do solo, ó. É um solo que ele acaba sendo muito seco, obviamente, pela falta de umidade. Solo raso, pouco fértil, tá? É um solo que não é muito fértil, mas por incrível que pareça, mesmo teoricamente não sendo um solo muito fértil, quando a gente fala teoricamente é no sentido de estudos, mas é um solo que algumas culturas se adaptam muito bem a esse tipo de solo. Por exemplo, aqui no Nordeste vocês vão ver muita macaxeira, plantação de macaxeira. Na Mata Atlântica também tem, mas normalmente a macaxeira daqui é completamente diferente das lá. Eu falo isso porque eu consumo muita macaxeira daqui e a do Rio. E daqui não se compara, quer dizer, a do Rio não se compara com a daqui, porque daqui é muito melhor, né? É muito macia, mais saborosa. As frutas a mesma coisa. Acho que talvez pela questão do solo ser mais, não ter tanta oferta de nutrientes, como na Mata Atlântica, por exemplo, isso provoca um certo estresse para o fruto, e o fruto acaba sendo mais doce, também pela menor quantidade de água. Isso já é comum, já tem estudos que comprovam que algumas culturas, quando elas têm escassez de água, alguns frutos podem ser mais doces, por incrível que pareça. E aqui o fruto costuma ser, de modo geral, manga, melancia. Claro que tem um ou outro que não vai ser tão saboroso, mas normalmente a cultura aqui, ela costuma ser, do Nordeste de modo geral, ela costuma ser muito mais doce e saborosa do que, por exemplo, em Minas, Rio e São Paulo, né? Então essa é uma característica, mas é um solo teoricamente pobre, é um solo raso e é um solo muito degradado, infelizmente, pela questão da seca, né? E além da questão da seca, tem a Caatinga enfrenta as dificuldades, como toda a vegetação do Brasil tem enfrentado massivamente, que é a destruição, é o desmatamento, é a contaminação, especialmente a contaminação está sendo cada vez mais comum, o uso de defensivo agrícola, de certos fertilizantes, porque a pessoa tem a associação de que os fertilizantes sempre faz bem. Não, o fertilizante só vai fazer bem se o solo necessitar, porque se você colocar mais fertilizante do que deve, ou colocar ali nutriente que não é devido daquela região, você vai estar desbalanceando e você vai estar gerando também consequências. E existem certos fertilizantes que são tóxicos, mesmo sendo fertilizante para a terra, para a planta, vai ser tóxico para alguns animais. Então as pessoas utilizando de maneira desenfreada também vai gerar uma série de consequências e impactos nesse bioma tão lindo, tão brasileiro que é a Caatinga, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tentei expressar o máximo que eu pude para vocês desse lugar, e ressaltando, quem nunca esteve aqui, por exemplo,
É um clima muito seco, de fato, como eu citei, e tem muito sol. Hoje não tá tão sol não, né, mas é bem quente. Só que uma característica para quem, por exemplo, mora em São Paulo, no Rio de Janeiro e alguns lugares de Minas, vão perceber que uma coisa que tem aqui com muita frequência, que não tem na região sudeste e sul, é esse vento. Eu tô falando com vocês, a todo momento venta, ó, todo momento a vegetação tá sempre balançando, e a caatinga, ela é muito fresca nesse sentido, ela é calorenta no sol, mas na sombra, por exemplo, você consegue ficar tranquilamente sem estar suado, por exemplo, né? Ela vai ficar fresca. Aqui, por exemplo, na maioria dos dias eu durmo sem ar-condicionado quando eu durmo aqui, né? Claro que isso vai variar também um pouco de região para região. No Piauí, por exemplo, o contexto já é um pouco mais diferente, em alguns lugares do Maranhão, da Bahia, mas uma característica que na maioria das cidades onde tem esse bioma, tem muito vento, tem muito vento. Então, mesmo com calor, na sombra acaba sendo um clima um pouco mais agradável, e de noite é sempre muito agradável, sempre muito fresquinho. Diferente, por exemplo, de São Paulo, Minas e Rio, porque quando faz frio, claro que faz frio, mas quando tá calor, é um calor que ninguém aguenta, que eu particularmente acho 1000 vezes pior do que o calor da Caatinga, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, gente!